Fala galera, eu sou Luiz Carlos, a gente está começando mais um Tem Coruja no Samba, aqui na Faculdade Uniswan, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, com a presença de Carol Gremião, nossa historiadora, jornalista, sambista e muito mais. Fala aí, Carol. Olá, Luiz. Tudo bem, galera? Pois é, estamos aqui no Tem Coruja no Samba para trazer mais uma história através do samba enredo, para trazer mais um desfile e através desse desfile a gente contar um pouquinho da história do Brasil. Vai ser um prazer. E hoje a gente vai falar do Descobrimento do Brasil, um samba do Salgueiro de 1962, do Geraldo Babão e do Walter Moreira, né? Um samba que narra um pouco o descobrimento do Brasil, né? Que na época era visto como descobrimento, né, cara? Hoje em dia já mudou isso aí, né? Exatamente. É legal a gente falar, Lois, que a gente está falando de um samba da década de 60, né, de 62. De lá para cá, a forma como a gente estuda a historiografia do Brasil já mudou um pouco. Então, é bacana a gente falar que, em 60, os enredos eram feitos de uma forma um pouquinho diferente, ou em cima do conhecimento que as pessoas já tinham, ou em cima até mesmo de livros didáticos. Na literatura, a gente vai ter um autor chamado Sérgio Buarque de Holanda, que tem o clássico livro chamado Raízes do Brasil, que era muito utilizado na época também, mas de lá para cá outros documentos já foram utilizados, né, outras descobertas já foram feitas. Hoje a gente fala de colonização, a gente fala de conquista da terra, né? A gente fala até de achamento, mas descobrimento a gente não costuma usar tanto. Mas como esse samba é da década de 60 e era comum na historiografia a gente utilizar esse termo, a gente vai utilizar esse termo. Então vamos ver o que o samba traz pra gente. E hoje a gente vai ter a participação do Arifan, só que de uma forma diferente. Ele vai cantar o samba aqui pelo radinho. É lindo recordar a nossa história com seus trechos importantes, assim como o descobrimento do nosso torrão gigante. No dia 9 de março do ano de 1500, deixavam cais do Tejo em Portugal 13 caravelas, comandada por Pedro Álvares Cabral. Carol, então quer dizer que nessa época Portugal e Espanha estavam meio saidinhos aí, estavam querendo dividir o mundo? Como é que era isso? Pois é. É legal a gente falar que a gente está numa fase, né, pós-Idade Média, a gente está numa fase de renascimento, uma burguesia aí surgindo, querendo investir também em novas navegações, em novas explorações. Era interessante também, não só economicamente, mas religiosamente, essa questão da expansão marítima, né, para levar o cristianismo cada vez mais para os lugares todos do mundo. E Portugal já tinha um hábito de se lançar ao mar, né? Desde o século XIV que Portugal já tem esse hábito já de ter ali suas explorações no mar, de tentar chegar em outros continentes, em outros locais, só que com menos ênfase do que agora. Nesse período do descobrimento do Brasil, Portugal tem uma escola muito importante chamada Escola de Sagres, criada pelo infante Dom Henrique I, e que tem todo o conhecimento marítimo da época, né? Tem a escola de cartografia, a escola de navegação. Essa escola formava navegadores para o mundo todo. E a Espanha, que na época ainda era Reino de Castela, né? Logo ali depois da Guerra da Reconquista, ela também começa a querer se lançar ao mar. Em 1469, ela vira Espanha e ela também quer se lançar ao mar. Na época, o Papa Alexandre VI, ele propõe, na verdade, que o mundo fosse dividido ao meio, para não dar nenhuma rixa ali entre Portugal e Espanha, né? E, na época, Portugal não gosta muito da ideia, não topa, mas um ano depois ele acaba aceitando a alegação da igreja e ele aceita fazer a divisão no meio, que é o famoso Tratado de Tordesilhas que a gente estuda na escola, que é fazer aquela linha imaginária, tudo que está para cá é de Espanha, tudo que está para cá, e eles encontrarem é de Portugal.
E aí é bacana a gente dizer também que no samba ele fala 13 caravelas de Pedro Álvares Cabral, e na verdade não são 13 caravelas, foram 3 caravelas e 10 naus, que é uma embarcação um pouquinho menor para dar uma dinâmica ali em alto mar. Eles sempre equilibravam entre embarcações mais pesadas e mais leves. E falando em dinâmica, eu quero ouvir mais um pouquinho do samba. Ari, toca pra gente. Após navegar vários dias, afastando-se da costa, evitando a calmaria, finalmente, dia 22 de abril, que tem Pedro Álvares Cabral descobriu nossa pátria idolatrada, dando nome de ilha de Veracruz, depois terra de Santa Cruz. E aí, Carol, quer dizer então que os caras chegaram aqui, começaram a botar nome em tudo, a terra do papagaio, terra de Veracruz, como é que foi isso? Verdade, tinha que nomear, né? Achou uma terra nova, tem que colocar um nome. E aí eles começaram com terra de Veracruz e terra de Santa Cruz, que a gente aprende bastante na escola, mas também tinha a terra dos papagaios, como você falou, terra de Santa Cruz de Portugal e do Brasil, entre outras expressões. Mas foi com o pau-brasil, né, que era a principal árvore que tinha aqui, que eles encontraram. Aliás, a gente exportou bastante, né, a gente extraiu bastante pau-brasil, que a gente ganhou o nosso nome. Primeiro com terra do pau-brasil, e aí terra do Brasil, Brasil. Aí ficou, né? Aí ficou. E no samba ele diz também que vinham homens de conhecimento nessa frota que saiu com o Cabral de lá. Vamos ouvir um pouquinho do samba. Trazia Cabral em sua frota homens de conhecimento. Dentre eles destacamos Pero Vaz de Caminha, que foi um grande talento. E o diário da viagem ele mesmo escreveu, autor da carta histórica que o mundo inteiro conheceu. Então, Carol, quer dizer que esses caras eram mesmo homens de conhecimento? Ou tinha um pessoal ali que estava mais em busca de uma aventura, em busca de riquezas, de novos tesouros? Como é que era isso? Tinha tudo isso, Luiz. Tinha o pessoal da aventura, pessoal que ia com promessa de ganhar coisas quando chegasse na Terra ou quando regressasse também à Terra natal. Mas a gente tinha, sim, homens de conhecimento, né? Pessoas letradas, pessoas estudadas, que iam nesses navios justamente para poder fazer esses registros. Era muito importante, quando se chegava em algum lugar, né, numa terra propriamente dita, fazer esse registro para poder passar para o rei de Portugal uma satisfação. O que encontrou, o que viu, o que tinha, as primeiras impressões. Tinha que também dar essa satisfação. Não era só sumir com os navios no mar e nunca mais falar nada, né? Tinha que ter um retorno de sair. E a gente teve alguns bem famosos e bem importantes. O próprio Pero Vaz de Caminha, Mestre João, Bartolomeu Dias e Nicolau Dias foram alguns nomes muito famosos de escrivãos, né, de pessoas que foram nessas embarcações para fazer esses registros nas terras onde eles chegavam. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a gente teve o Pero Vaz de Caminha, que escreveu o primeiro documento aqui do Brasil, né? Ele fez a carta para Dom Manuel I, que era o rei da época. Nessa carta, ele fala das primeiras impressões, de como foi a viagem, do que eles viram quando chegaram e, claro, da primeira missa realizada aqui pelo padre José de Anchieta. Essa carta chega em Portugal, mas antes a gente quer ouvir mais samba. Daqui a pouquinho eu falo para vocês como é que essa carta foi parar em Portugal e como é que ela veio parar aqui de volta no Brasil. Quanta beleza se encerra nesta linda terra de encantos mil. Lá, 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 lá. Recordamos mais um trecho de glória na história do Brasil. E aí, Carol, agora eu fiquei curioso para saber. Essa carta foi para lá, voltou para cá, o correio entregou certinho. Como é que foi isso? Onde é que ficou guardado isso? Pois é. A carta de Pero Vaz de Caminha chega até Dom Manuel, em Portugal, né, que era o rei da época, e ele pede para que essa carta ficasse guardada em sigilo absoluto.
E aí ela é tão bem guardada, mas ela é tão bem guardada que ela fica 3 séculos guardada. Que beleza. E ninguém nunca mais sabe. beleza. Na verdade, gente, em 1773, o diretor de arquivo da Torre do Tombo de Lisboa, ele acha essa carta no acervo, faz uma cópia e entrega já para o rei vigente, que já era outro, não era Dom Manuel I, né? E aí, só um fato muito curioso. Hoje a gente fala tombo, né, tombamento de patrimônio histórico, tombamento de documento. A gente pergunta de onde vem esse tombamento. É da Torre do Tombo, lá de Lisboa, que tudo que era muito importante, tudo que era muito secreto, muito do governo, ficava guardado na Torre do Tombo. Por isso que tudo que hoje é patrimônio, a gente diz que tombou, tem relação com essa Torre do Tombo de Portugal. Fica de curiosidade. Mas voltando, né, para essa questão da carta do Pero Vaz de Caminha, essa carta ela é encontrada de novo em 1773 pelo diretor do arquivo da Torre do Tombo. Ele entrega ao rei vigente da época, que já não era mais Dom Manuel I, e acredita-se que essa carta tenha vindo para o Brasil junto com a corte de 1808, junto com Dom João. Fica guardado no acervo da Marinha do Rio de Janeiro, é encontrado por um padre. E aí esse padre, pela primeira vez, em 1817, faz essa carta se tornar pública. E aí sim, 3 séculos depois, a gente conhece a Carta de Pero Vaz de Caminha, que conta finalmente sobre o descobrimento do Brasil. Inclusive, ele usa essa palavra, descobrimento, na carta, e é bem interessante. E hoje, se a gente quiser ler essa carta, o pessoal que estiver interessado em ficar curioso, que nem eu tô, como é que faz? Tem na internet, gente, é super fácil de encontrar. A gente vai deixar aqui no vídeo também, vai aparecer aqui na tela nesse momento, a carta de Pero Vaz de Caminha, e você pode encontrar na internet também para ler o conteúdo todinho dela e saber o que ele falou da gente lá em 1500. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem estiver interessado dar mais uma olhadinha. Então, galera, é isso. Hoje a gente falou aqui de mais um trecho importante da nossa história, né, usando um samba enredo como nossa linha guia. E a Carol vai falar aí pra gente que tem mais samba enredo que conta essa mesma história, né, Carol? Exatamente, gente. Aqui no Tem Coruja no Samba, a gente trabalha em cima de um samba enredo. O escolhido foi Salgueiro de 62. Mas o descobrimento do Brasil já foi falado por várias outras escolas de samba. Eu vou destacar 2 desfiles aqui para vocês. O primeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, em 1979, com o descobrimento do Brasil, né? Foi campeã do carnaval, inclusive. E depois, a Imperatriz Leopoldinense, em 2000, que falou desses 500 anos de descoberta. Inclusive, ainda disse que Pedro Álvares Cabral chegou aqui 2 meses depois do Carnaval. Vale a pena conferir, gente. E esse tema é muito grande, é muito vasto, tem muito livro, muito documento, muito arquivo sobre essa parte tão importante da nossa história. Você pode pesquisar e se aprofundar mais. Lois, obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima, galera.